Olá, o nosso tema de hoje é docência, tecnologias digitais da informação e da comunicação, no planejamento de ensino e na sala de aula. Nossa equipe é composta por mim, Isabela Sampaio e Leidiane Reis. Bom, o artigo de estudo sobre essa temática que a gente fez análise é um artigo intitulado Docência e Tecnologias Digitais na Formação de Professores, Planejamento e Execução na Sala de Aulas por Licenciandos, de Gabriela Teles, Deise Maria Romualdo Soares, Luciana Lima e Robson Carlos Loureiro, da Universidade Federal do Ceará e da Universidade Federal de Alagoas. Bom, uma apresentação sucinta do que o artigo trata é a importância do seu planejamento em educação e do uso das tecnologias digitais da comunicação, a necessidade de uso de uma abordagem mais interativa e integrada com as tecnologias digitais da informação e da comunicação, e o artigo também analisou como licenciados planejaram e executaram aulas com a utilização das tecnologias digitais. Nesse escopo também a gente apresenta um estudo de caso, trazido pelos autores, que foi feito na divisão de dois grupos interdisciplinares, chamados G1 e G2, com licenciados de cursos diversos, que foi os escolhidos foram os cursos de Ciências Biológicas, Música, Letras Libras e Pedagogia. Bom, os autores, logo no início, eles fazem uma abordagem sobre a conceituação dessas tecnologias digitais da informação e da comunicação. Não só uma questão de conceito, mas também uma questão de contextualização, de como as tecnologias digitais, elas fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Então, um dos trechos interessantes que tem no artigo fala sobre que a tecnologia digital se constitui em parte inerente à vida dos seres humanos hoje, não sendo mais possível desconsiderá-la em nenhum âmbito, inclusive no educacional. Então, nesse momento aí, eles já trazem essa reflexão, sobre como a educação, muitas vezes, ela desconsidera essas tecnologias. Então, eles afirmam que é necessário que as escolas também, os docentes, professores, repensem o processo de ensino, de aprendizagem e também de avaliação nos quais estão pautados, desenvolvendo práticas inovadoras, e buscando, a partir disso, utilizar as tecnologias digitais da informação e da comunicação. Bom, ainda nesse âmbito, os autores afirmam que as tecnologias, por já fazerem parte do nosso mundo, principalmente da vida dos jovens, dos discentes, ela acaba despertando o interesse do aluno nos conteúdos e a partir disso também dinamiza atividades escolares e favorece a formação de alunos mais críticos e capazes de analisar o contexto social que ele está inserido. No artigo, os autores fazem uma abordagem, um panorama histórico, em relação às questões de ensino, aprendizagem e avaliação, primeiramente tratando sobre a abordagem pedagógica tradicional, tema que a gente já viu bastante aqui nessa disciplina, essas reflexões sobre a educação, essa abordagem mais tradicional, pautada no modelo mais expositivo, em que o professor ele é detentor do conhecimento, ele se considera, até o próprio sistema considera a figura do docente como o único detentor do conhecimento, e todo o processo de aprendizagem é feito de uma forma crítica, sendo que aquele conteúdo ele é passado, digamos assim, passado e aprendido, entre aspas, de uma forma acrítica, sem ter nenhum tipo de questionamento crítico em relação aos conhecimentos, como se fosse uma verdade universal, aquele conteúdo que o professor está passando. E tudo isso é feito por conta de um sistema que a gente viveu, acredito, vive ainda, que é de se formar cidadãos num contexto tido como bom, entre aspas, bom trabalhador, bom cidadão, uma pessoa de bem. Então, esses são alguns questionamentos, algumas considerações que os autores trazem no artigo para contextualizar a abordagem pedagógica tradicional.
Apenas a capacidade de memorização do indivíduo é ativada, sem que sejam considerados os seus conhecimentos prévios, o contexto no qual está inserida a sua capacidade de criar e de construir conhecimentos. Então, como a gente muito viu aqui também, é como se o aluno fosse uma folha em branca e que toda a sua vivência, sua história de vida, seus conhecimentos prévios não fossem considerados nessa abordagem. E aí a gente traz alguns problemas, né? Ruídos em relação à comunicação, em relação a interesses. Muitos professores com dificuldade de ensinar seus alunos, né? Porque não existe aquele interesse, o estímulo e a motivação, ainda pautado no modelo muito antiquado, podemos dizer assim. É uma abordagem que ela não consegue dar conta da realidade, por isso talvez exista esses ruídos, e exige mais do que ser um bom cidadão e um bom trabalhador, né? A atualidade ela exige muito além disso, né? O sistema hoje, as questões, elas contemplam muito as questões de criatividade e dos contextos culturais, sociais, enfim, que eram negligenciados muito no passado. Então, ainda nesse aspecto de ensino, aprendizagem e avaliação, os autores afirmam que é necessário trabalhar num contexto, né, da formação do indivíduo e de um profissional criativo, autônomo, crítico, inovador, que possua habilidades necessárias para não se ocupar apenas em executar, né, em ser um bom cidadão e um bom trabalhador. A necessidade é de repensar o processo de ensino, de aprendizagem e avaliação desde a formação docente. Então, o texto ele fica muito claro. A gente vai passar para uma nova abordagem que o texto traz também, mas principalmente focado em trabalhar a formação docente para ressignificar e reconstruir essas abordagens, né, de ensino. Bom, por que eles falam da questão da formação docente? Né? Os autores dizem que os professores precisam ser formados para compreenderem, em âmbito teórico e prático, como é possível planejar, executar e avaliar suas aulas, com base nos processos de integração entre a docência e a tecnologia, que, de certa forma, é uma ferramenta do contexto, né? São ferramentas de contextos atuais, né? Da vida dos seres humanos. E aí ele traz uma temática do planejamento. Ele conceitua o planejamento, né, como se fosse um guia, um roteiro, né, que vai trazer diretrizes também para orientar ações futuras, em geral, né, em vários aspectos da vida humana também, como um processo que envolve definição de metas e objetivos, identificação de recursos necessários e elaboração de estratégias e atividades para alcançar as finalidades do que se deseja. Né? Então a gente vê vários tipos de planejamento, tanto na planejamento pessoal, de carreira, planejamento organizacional, planejamento de projetos, planejamento financeiro, enfim, a nossa vida ela é cercada por possibilidades de planejamento. Nesse aspecto desse trabalho, eles focam no planejamento pedagógico e fala da importância do planejamento pedagógico, né? Que é importante porque ele permite que nós façamos melhor o controle do conteúdo do nosso tempo, dos nossos recursos, também antevendo, desenhando, esquematizando e propondo novas estratégias e ações alinhadas que possa proporcionar uma orientação mais clara para a consecução de metas, objetivos previamente já estabelecidos. E aí que vem a proposta, né? Principalmente do que eles vão utilizar no estudo de caso. É pegar os conceitos de tecnologias digitais da informação e da comunicação, aliada ao planejamento, né, e organizados em grupos heterogêneos, planejarem, executarem e avaliarem, né, as dinâmicas da prática docente, utilizando as tecnologias digitais dentro da sala de aula e trazendo como fundamentação teórica as bases dos preceitos de Papert. Tema também que a gente já ouviu em aulas anteriores, né, sobre a comparação do instrucionismo e do construcionismo, trazido por Papert, o construcionismo. Os autores também abordam e fazem essa comparação, né? Em que lugar está o instrucionismo e em que lugar está o construcionismo, e faz essa análise crítica, comparativa,
em relação ao uso da ferramenta do computador em si, em relação ao papel docente, ao papel discente, em relação às metodologias, ao objetivo de ensino e avaliação. No construcionismo, o computador ele é uma máquina, é uma ferramenta a ser ensinada, né? Que é diferente do instrucionismo, que é uma máquina de ensinar. O instrucionismo, como a gente já viu, ele tem muito um papel de dizer, né, como fazer, o que fazer, como funciona. Já o construcionismo não, ele permite que o conhecimento ele seja construído de forma mais ativa, né? Então o discente tem esse papel de construir ativamente o seu próprio conhecimento. E assim como o docente, que deixa de ser transmissor principal do conhecimento, ele tem uma figura mais de facilitador e orientador. Metodologicamente falando, essa questão de transmissão de conhecimento perde lugar para o fazer, né? O saber fazer e o fazer ali em conjunto, os projetos e todo o contexto do conteúdo apresentado. Isso faz com que exista realmente a construção do conhecimento e quando existir as avaliações, no instrucionismo se fala muito de testes, provas, avaliações em relação a exercícios que sempre medem, né, o conhecimento, medem entre aspas. E no construcionismo a gente tem baseado em projetos. Além disso, o desafio também que esses licenciados terão, né, é utilizar um pouco da questão da desequilibração trazida por Piaget dentro da proposta construcionista de Papert. Então, eles devem perceber que é no desequilíbrio que leva à reestruturação do conhecimento a partir de um processo de construção ativa, né? E que é a desequilibração que provoca novas informações a partir de novos desafios práticos, justamente para engajar os alunos na construção desse conhecimento. O processo de aprendizagem ele se dá por meio da acomodação e da assimilação, por meio da construção ativa de artefatos, né, que vai acabar ocorrendo o entendimento mais maduro do aluno em relação à temática. E o ativo, o envolvimento do aluno na reestruturação do seu entendimento, ele passa a ser um papel mais ativo. Ativo, né, que resulta em ser também criativo e prático. Então é como se o aluno de fato tomasse as rédeas, e isso precisa ter no planejamento desses licenciandos. A equilibração, portanto, cognitiva e o entendimento mais profundo seria o resultado da aprendizagem, assim como o conhecimento construído através da experiência e da reflexão trazida pelas ações. Dito isso, além dessa proposta da abordagem do planejamento ser construído com foco e com base nos princípios de Piaget e Papert, né, principalmente, eles também trazem um contexto da aprendizagem acrítica e da aprendizagem crítica. Então, todo o planejamento das ações deve ser pautada na aprendizagem crítica, em que o aluno seja ativo, questionador, analítico, né, que possua esse processo de pensamento mais reflexivo, analisando, criticando algumas informações, que o uso da tecnologia seja uma ferramenta de estímulo do pensamento crítico e da interação. O objetivo educacional seja desenvolver habilidades de pensamento, né, crítico e compreensão mais profunda daquela temática. E o papel do educador, portanto, como a gente já viu, seria de fato um facilitador do pensamento crítico, um papel de encorajador, né, em relação a todo o processo de análise e questionamento da temática. Portanto, o objetivo, então, desse estudo de caso que a gente vai ver agora é analisar como os licenciandos planejam e executam essas aulas utilizando as tecnologias digitais da informação e da comunicação. É isso que a gente vai ter acesso agora no estudo de caso.